Essa semana a gente vai dar início também a uma nova série ou uma nova temporada dos nossos temas, dos nossos grupos caseiros, dos nossos grupos cultivo, grupos de comunhão que a gente tem aqui na igreja. A gente vai estar falando, pensando junto a respeito de propósito de vida. Vão ser uma série de estudos, como às vezes a gente relaciona aquilo que a gente conversa nos nossos estudos durante a semana com aquilo que é pregado no domingo. Ao longo desse mês a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai ter um tema próprio para as nossas reuniões nos grupos. E outra coisa que eu também gostaria de incentivar você a participar dos grupos caseiros, participar dos grupos de comunhão da igreja de uma maneira geral, porque quando a gente pensa naquilo que a gente está fazendo aqui como igreja, o nosso desejo é construir uma comunidade de seguidores de Jesus, de pessoas que estejam em comunhão uns com os outros, que consigam viver um estilo de comunidade, de vida comunitária, à semelhança daquilo que a gente já viu acontecendo na Bíblia, que é o modelo que Jesus apresentou para a sua igreja quando ele começou a trabalhar com os seus discípulos, o que ele esperava quando ele usava o termo igreja, quando ele pensava sobre essa questão de igreja. Por seguidores de Jesus, nós não queremos dizer apenas pessoas que conheçam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que conheçam todas as profundidades teológicas, todas as nuances que a gente vai tendo sobre as questões mais profundas, mais particulares da Bíblia. Na verdade, seguidores de Jesus são aquelas pessoas que, aprendendo alguma coisa a respeito de Jesus, resolve dar um passo à frente, resolve pegar aquilo que aprendeu e colocar em prática, experimentar e ver o que isso tem de efeito prático na vida, que começa a comunicar esse pouquinho às vezes que está aprendendo com uma outra pessoa, porque percebe que aquilo fazendo bem para ela pode fazer bem para uma outra pessoa que ame, que goste, que deseje ver bem também. São pessoas que estão dispostas a ouvir o que Jesus ensinou e seguir adiante aplicando aquilo que Jesus ensinou na prática do dia a dia da vida. Essa é a nossa expectativa quando a gente fala sobre seguidores de Jesus. E aí não importa se você vem de um ambiente de ceticismo, aonde você tem muitas dúvidas, aonde para você até saber se a Bíblia é verdade ou não é uma coisa ainda complexa, ou se você é uma pessoa que, como eu, nasceu num lar cristão, sempre foi óbvio que a Bíblia era verdade, óbvio que as coisas colocadas aqui são verdades, não importa qual que é o seu background cristão ou não, o seu passado religioso, quando a gente consegue se juntar e a gente consegue entender que estamos todos seguindo Jesus, procurando dar um passo a mais, aplicar um princípio mais na vida da gente, todos nós nos tornamos seguidores de Jesus igualmente, não havendo nenhum tipo de distinção entre nós, nesse quesito. Isso é muito claro quando a gente observa a vida dos discípulos, que a gente vê eles tendo esse tipo de diferença. Discípulos profundamente piedosos, outros discípulos talvez que levavam não tão a sério assim no início aquilo que eles estavam fazendo, outros que eram extremamente céticos, duvidavam. E Jesus reunia todas essas pessoas e caminhava com todas essas pessoas para que todos eles pudessem crescer juntos e fazer com que outras pessoas acabassem crescendo também. Para a gente entender isso de maneira prática e desfazermos algumas tradições que a gente tem a respeito de igreja, eu queria que a gente decorasse essa frase, a gente memorizasse essa frase aqui. Círculos são melhores do que filas. Se eu fosse um outro pastor, até ia pedir para você virar para o irmão que está do seu lado e falar para ele, repita que círculos são melhores do que filas. Não vou pedir você para fazer isso, eu também detesto esse tipo de coisa, quando alguém pede para fazer, eu sou um dos primeiros a abominar esse tipo de comportamento, mas eu queria que você memorizasse isso. Círculos
são melhores do que filas. Quando a gente observa o que essa frase quer dizer, significa que a igreja acontece nos círculos. Os círculos são os ambientes onde a igreja consegue ser desenvolvida, como era a expectativa de Jesus para a igreja. Como era a expectativa daquilo que Jesus desejava quando ele trouxe essa expressão. São nos círculos que nós conseguimos ouvir as outras pessoas. Hoje, por exemplo, dificilmente você vai conhecer muitos desafios e muitos problemas que muitos de vocês estão passando aqui. Porque você está aqui me ouvindo, você ouviu um pouco o Elias, as canções, ouviu um pouco o Bruno e a Ariana, vai me ouvir agora até o final desse tempo junto. E se você não reunir em círculo com ninguém no final do culto, você pode sair daqui e não saber absolutamente nada sobre a vida de ninguém. É nos círculos que nós conhecemos um ao outro. É no círculo que a gente consegue se alegrar e que a gente consegue também chorar com aquele que está chorando. É no círculo que a gente consegue aconselhar e que a gente consegue também ser aconselhado. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa sobre a nossa realidade, na verdade, quando a gente fala sobre igreja, pensando da perspectiva bíblica, talvez não da perspectiva como a gente utiliza a palavra, isso aqui não é igreja. Filas não é a igreja, não foi a proposta. E, no entanto, quando você veio para cá hoje, provavelmente você falou para alguém ou você pensou, estou indo para a igreja. Dificilmente você que participou de um grupo caseiro na semana passada, quando saiu da sua casa para ir na casa de outra pessoa, para poder compartilhar da Bíblia, você falou, estou indo à igreja. Dificilmente, quando você saiu da sua casa essa semana, recebeu alguém na sua casa para poder compartilhar um pouco do amor de Jesus, para poder ouvir um problema que a pessoa está passando e aconselhar ela e falar para ela alguma coisa, você falou, estou indo para a igreja, ou a pessoa disse que estava indo para a igreja quando estava indo para a sua casa. Quando a gente usa essa expressão, estou indo para a igreja, na verdade a gente está pensando nas filas. A gente está pensando nesse formato que a gente adota, como a gente está adotando aqui nesse momento. O nosso culto à noite, isso que a gente está fazendo aqui agora, é um evento da igreja. Isso é um acontecimento da igreja. Mas isso que a gente está fazendo aqui não é a igreja. É um evento muito importante, é um evento fundamental, mas se você vem, senta em fila, escuta uma mensagem, canta uma canção e volta para sua casa, você não pode dizer que você viveu igreja, ou se você só faz isso, você não pode dizer que você está vivendo igreja, quando a gente pensa no que Jesus chamava de igreja. O que Jesus idealizou quando ele pensou a respeito de igreja. Os círculos, eles são os lugares onde a gente pode fazer pergunta difícil sobre a nossa fé. É onde a gente pode questionar coisas que às vezes você não vai conseguir questionar aqui. É onde você vai poder às vezes colocar, eu não acreditei naquilo que foi falado domingo, eu não entendi como é que aquilo de fato pode se aplicar na minha vida, eu não vi base bíblica para aquilo que aconteceu, ou eu não, até pode dizer, eu não acredito na Bíblia, não acredito em tudo que está lá, me ajuda a acreditar, me ajuda a entender o que está sendo dito. São nos círculos que a gente pode, junto, caminhar para fazer com que a nossa fé cresça e buscar as respostas para essas questões. É onde nós podemos também desenvolver os dons e talentos que Deus nos deu, as capacidades, as habilidades que Deus conferiu para a gente. São nos círculos que a gente consegue identificar o problema de outras pessoas e a gente consegue ver como é que aquilo que eu sou pode servir para ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. Aonde aquele conhecimento específico que você tem, que às vezes você chegar aqui só no domingo, talvez você não usa ele para nada, você descobre que tem uma aplicação extremamente profunda e importante para as pessoas que você vai conhecer nos círculos. Que você ouvindo a história dela vai entender, puxa, eu posso servir, eu posso fazer alguma coisa com esse conhecimento que eu tenho, que outra pessoa não tem. Nos círculos, a gente pode ser usado por Deus plenamente com os dons e talentos que Deus conferiu para a gente. Eu estava lendo um livro
estou lendo um livro, na verdade, ainda não terminei ele. Ele trabalha um pouco sobre essa questão, quando a gente pensa nos formatos de igreja, e aí eles fizeram alguns estudos lá nos Estados Unidos, pensando sobre participação, como é que as pessoas participam e se envolvem, e pensando, a gente tem a nossa caminhada estratégica aqui sobre a nossa fé cristã, como é que a gente consegue ter percentual, avaliar o percentual de pessoas que servem a Deus, que conseguem servir a comunidade. Então eles descobriram que quando a igreja ela é disposta com cadeiras, naquele jeito bem tradicional, com aqueles bancos de madeira enormes, e eles eram enfileirados só com 2 filas, você tinha 10% das pessoas da igreja servindo na igreja, 90% eram espectadores, e esse, historicamente, pelos últimos talvez 300, 400 anos, foi a maneira como a igreja se desenvolveu nas suas estruturas. Aí eles resolveram mexer, não, se a gente mexer esse negócio, se a gente mexer as cadeiras, a disposição, pode ser que melhore. Mexeram, não sei o quê, aí descobriram que quando você mexe, você tem tipo que a gente tem 3, e quando você tem mais espaço na igreja, você pode fazer um enviesado para um lado e outro para o outro, você melhorava de 10% para 20%. E aí eles estavam, e esse livro é interessante, que ele está discutindo a ideia de que, às vezes a gente vai fazendo essas coisas, e a gente ainda continua muito longe daquilo que era a expectativa de Jesus. Porque pensando sobre ser igreja, pensando sobre ser uma comunidade de pessoas que está seguindo Jesus, a expectativa de Jesus é que a gente chegasse a quase 100% de pessoas servindo. E é quase porque a gente sempre vai ter pessoas chegando que ainda precisam se conectar e crescer para entender aonde elas podem servir, o que elas podem fazer. Mas 10 a 20% é muito pouco. E aí quando a gente pensa sobre a vida comunitária fora do culto de domingo à noite, a gente começa a descobrir que a gente encontra milhares de maneiras para a gente, como igreja, poder servir. Como igreja, poder se engajar e viver aquilo que era a expectativa que Jesus tinha para a gente quando Ele criou a igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa constantemente estar pensando. A nossa igreja, ela não acontece em filas. Ela não acontece só no domingo à noite. Isso que a gente faz aqui, ela é uma parte importante, fundamental, mas a ideia disso que a gente tem no domingo à noite é que possa, de alguma maneira, despertar um assunto, gerar uma reflexão, gerar algum tipo de incômodo, para que você pense, como é que eu posso mudar isso? Talvez mexer com alguma área da sua vida que você nunca tinha pensado sobre aquilo, porque nunca alguém tinha tocado naquele assunto, mas aonde essas coisas vão ser resolvidas? São os círculos. A igreja, ela de fato acontece nos grupos caseiros, nos grupos de comunhão geral que a gente tem, nos encontros pessoais que a gente promove, não só para bater papo e jogar a conversa fora, mas de repente para compartilhar um desafio, um problema ou uma alegria, aonde quando a gente resolve se juntar com um casal, às vezes com outro casal, para poder ajudar em algum problema, alguma crise que está passando, alguma dificuldade que está vivendo, é aí que a igreja está acontecendo. É aí que o movimento de Jesus está acontecendo. E é isso que a gente observava na igreja no início, é isso que a gente observa quando a gente estuda todos os períodos da história, todas as igrejas no mundo, quando a gente consegue perceber igrejas, e aí pensando institucionalmente, que morrem, e igrejas que conseguem cumprir o seu papel. As igrejas que conseguem cumprir o seu papel, um dos grandes exemplos que a gente tem hoje é a própria igreja da China, onde é proibido reunir, como a gente está fazendo aqui hoje. O governo não permite que uma igreja alugue um prédio, coloque uma placa e publicamente abra as portas para qualquer pessoa que queira entrar, possa participar. Se a gente estivesse fazendo isso aqui em muitos lugares na China, hoje os vizinhos já teriam ligado para a polícia já estava aqui, eu provavelmente pegaria prisão perpétua ou muitos anos de cadeia, dependendo, até pena de morte, prendia alguns líderes aqui, espancava alguns de vocês e debandava o resto das pessoas. E, no entanto, a China hoje conta com aproximadamente 80 a 100 milhões de cristãos vivendo lá dentro. A igreja está crescendo
Porque eles conseguem desenvolver os círculos. Eles conseguem desenvolver, de alguma maneira, mesmo que clandestinamente, esses encontros de comunhão, onde eles, mesmo não tendo a Bíblia como a gente tem, com acesso também tão fácil, já que lá também é proibido, alguém for pego com Bíblia, também vai preso, também vai ser espancado, talvez até morto. Às vezes eles conseguem uma Bíblia, cada um rasga algumas páginas, distribui entre as pessoas, cada um lê o seu pedacinho, porque quando conseguir encontrar com outro grupo escondido em algum lugar, pode compartilhar aquilo, porçãozinha que leu da Bíblia. E a igreja está crescendo. Porque embora são pessoas que não estão conseguindo, ou não tem como a gente estudar e aprofundar em questões da Bíblia, eles conseguem pegar um pouquinho daquilo que eles leem, comentar com outra pessoa e dar um passo à frente. E conseguir caminhar um pouquinho mais. E conseguir aplicar um pouquinho mais na vida deles. Seguidores de Jesus. Essa é a expectativa de Jesus para a gente. A igreja é sobre caminhar juntos e crescer juntos. Isso não acontece nas filas. Isso acontece nos círculos. A igreja acontece, por exemplo, como está acontecendo agora, como aconteceu hoje de manhã, na escola bíblica das crianças. Onde as crianças elas podem levar as informações delas, e você que é pai, traz a sua criança, para que a gente, como igreja, possa ajudar você numa que talvez seja a maior, ou mais difícil tarefa que um ser humano pode ter, que é criar outro ser humano. Poder oferecer para o seu filho, talvez, uma base que você mesmo não teve, que ele vai poder levar para o resto da vida dele, para tomar as decisões dele com sabedoria, para não ter que passar por problemas que você já passou, porque você não tinha uma base cristã, ou o que Jesus falava sobre aquele assunto. E isso está acontecendo, e normalmente acontece nos círculos também. É dessa maneira que a igreja ela vai se desenvolvendo. Salomão, ele escreveu os principais livros de sabedoria da Bíblia, que a gente tem na Bíblia. Ele é a referência nossa quando o assunto é sobre sabedoria. E algumas coisas que ele falou, às vezes até incomodam a gente, porque a gente se depara com quão não sábios somos quando a gente encontra a sabedoria bíblica. E quando ele escreve sobre esse tema que a gente está tratando aqui, ele fala sobre a importância da gente caminhar junto. Nós temos muitas justificativas para estar fora dos círculos. Às vezes é falta de tempo. Puxa, eu não tenho tempo, eu não consigo encontrar tempo. E parece que quando a gente fala isso, a gente está dizendo que quem participa é à toa. E está com tempo sobrando e pode fazer isso, porque ele tem tempo, eu não tenho tempo para participar. E aí quando você participa, você descobre que aquela pessoa, ela talvez tenha tão pouco tempo quanto você, só que ela fez daquilo prioridade. Ela descobriu que aquilo é importante, porque a gente sempre consegue encontrar tempo para as coisas que são prioridades na nossa vida. Às vezes a gente dá como desculpa que lá, aquelas pessoas que estão lá talvez não sejam suficientemente boas para poder me aconselhar. A gente não fala isso, que é politicamente incorreto falar isso, mas às vezes a gente pensa, e pode ser um tipo de desculpa que a gente dá. Talvez a gente fala ou acha que lá ninguém merece o nosso tempo. Não, aquelas pessoas não merecem que eu gaste o meu tempo passando com elas. Eu posso gastar meu tempo fazendo outras coisas muito mais importantes. A gente tem uma série de desculpas que a gente pode criar para essa questão. Mas, ainda assim, Salomão, ele fala para a gente o seguinte: é melhor ter companhia. E ele está falando sobre a jornada da vida. Ele tá falando sobre a caminhada, aquilo que ano passado a gente começou a falar já um pouco sobre isso, de vez em quando a gente tem repetido, que a jornada da vida ela não é uma maratona, uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. A gente não tem que sair e dar tudo de si nos primeiros metros, porque é uma maratona. E aí, pensando sobre essa jornada, Salomão diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aí ele fala, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar.
Quando a gente está caminhando junto, a gente tem muito menos chance de cair, e quando a gente cai, a gente tem muito mais oportunidade para levantar. Aí ele diz assim: mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Isso aqui a gente tem um Salomão, um homem muito sábio, recebeu sabedoria do próprio Deus no final da vida dele. Isso aqui é uma análise que ele está fazendo de muita observação e que ele chega nessa conclusão, que muitas vezes é completamente diferente daquilo que a gente pensa interiormente. De novo, não é politicamente correto falar isso. Embora a gente já às vezes fale, escute, poste ou veja postagens de coisas como antes só do que o mal acompanhado, e hoje, ontem, sei lá, eu vi alguém que postou um lobo e falou, o lobo solitário, não sei o que, e valorizando essa questão. Às vezes a gente coloca isso por conta de várias decepções que a gente vai sofrendo ao longo da vida da gente, por caminhar junto com pessoas, só que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. E aí a gente tenta sair de um problema caindo num problema muito pior. E a observação de Salomão, no final da vida, foi essa aqui: pobre do homem que cai e não tem alguém para ajudar ele a levantar. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar sobre essa questão na sua vida. Quem que você tem na sua vida que tem liberdade para perguntar para você como é que você está e não aceita um simples "tô bem" como resposta? Quem que você tem na sua vida que se te pergunta como é que você está e você fala que ele "tô bem", meio desanimado, ele tem liberdade para chegar em você e falar assim: eu sei que você não está bem e a gente vai gastar um tempo junto agora? Às vezes são poucas pessoas, às vezes é ninguém. Às vezes quando alguém chega para a gente e fala um "tô bem" desanimado, a gente até corre para se afastar, mas que vai que a pessoa resolve abrir alguma coisa com você e gastar o seu tempo que você não tem, porque você precisa correr. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente chega, fala um "tô bem" meio desanimado, na esperança que alguém olhe para a gente e fale assim: puxa, eu acho que você não está bem, senta aqui, vamos conversar. E passa o dia e a gente não encontra ninguém que pergunta para a gente: não, eu quero saber de verdade como é que você está. Quantas pessoas você tem assim na sua vida que tem esse tipo de liberdade? Quantas pessoas você já viu ao longo da sua vida que começaram a lutar com algum tipo de problema? Às vezes começaram a lutar com algum tipo de problema no casamento, começaram a lutar com problemas financeiros, relacionamento familiar, criação de filhos, e que quando você observou a maneira como aquela pessoa estava vivendo com isso, você sabia como ajudar, mas por algum motivo, ou porque você não tomou iniciativa, ou porque a pessoa não aceitou, você não conseguiu ajudar, e depois você viu a pessoa se dando mal. Quantas pessoas, a gente pode talvez colecionar e encher várias e várias mãos de pessoas assim. Você sabia o que a pessoa tinha que fazer, você sabia a decisão que a pessoa tinha que tomar, mas por alguma razão, isso não foi compartilhado, e a pessoa acabou se dando mal mesmo, do jeito que você previu que aquilo ia acontecer. Salomão, ele fala: ai da pessoa que cai e não tem ninguém lá para levantar. E aí ele continua falando no texto: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Quantas vezes você já se sentiu derrotado, vencido, e você estava para desistir em alguma situação, alguma área da sua vida, mas de repente alguém chegou do seu lado e falou: cara, não, vamos caminhar junto. E por causa daquilo você conseguiu superar o problema. Agora pensa, quantas vezes a mesma situação aconteceu, ninguém chegou e você de fato fracassou. E você de fato perdeu. E às vezes você tem problema até hoje por causa disso.
na vida, na jornada que a gente está seguindo na vida, nós vamos constantemente enfrentar situações onde alguém ou algo vai tentar superar a gente. Alguém ou algo vai tentar vencer a gente. Aonde a gente vai se encontrar em situações de que a derrota é premente. Mas quando a gente caminha junto, a gente tem a oportunidade de não permitir que isso aconteça. E aí Salomão conclui essa sessão dizendo: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu sempre, como falei agora há pouquinho, estive envolvido com coisas de igreja. Eu nasci num lar cristão, sempre frequentei igreja e sempre tive também o prazer de, na minha igreja, a gente ter círculos, a gente ter grupos, a gente não ter só o culto como a coisa central da igreja, mas a gente ter a oportunidade de sentar e repercutir essas coisas que aconteceu no culto com outras pessoas. Eu já vi várias pessoas rompidas, várias pessoas quebradas. Às vezes o coração partido, às vezes com as finanças partidas, às vezes com relacionamentos partidos, às vezes com sonhos, expectativas frustradas. Eu nunca vi alguém que genuinamente estava aberto, participando de um círculo, permanecer quebrado, permanecer partido, permanecer caído, quando estava vivendo uma vida de abertura para que outras pessoas participando da vida dela pudessem genuinamente ajudar e socorrer. É isso que Salomão está tentando, com toda a sabedoria e observação dele, trazer para a gente. Salomão está dizendo: em alguns momentos das nossas vidas nós vamos precisar de outras pessoas. Nós vamos precisar de estar junto com grupos ou conjuntos de pessoas que também estão buscando servir a Jesus, que também estão buscando o conselho de Deus para a vida delas, e que se você estiver junto com essas pessoas, ela vai poder compartilhar coisas com você que às vezes você não conseguiu observar, não conseguiu perceber. Os círculos, eles podem prevenir que a gente venha cair ao longo da nossa jornada. Na verdade, quando a gente pensa sobre os círculos, nós descobrimos que eles são preventivos. Nós descobrimos que não serve só para quando você cair, ele serve para que você não caia. Não serve só para quando você tiver um problema, ele serve para que você não chegue a ter um problema. E que se chegar a ter o problema, consiga solucionar aquele problema que você está enfrentando ou que você está passando. Os grupos, eles são preventivos, porque alguém sempre consegue ver coisas que você não vê. E a gente descobre isso quando a gente usa essas nossas frases de revolta com a sociedade, sobre a fofoca, sobre o vizinho está cuidando da minha vida, a gente cola às vezes adesivo no carro, né? Cuida da sua vida, Deus cuida da minha, não sei. E a gente vai tentando falar, porque a gente sabe que as pessoas enxergam coisas na vida da gente. E muitas vezes coisas que a gente não consegue enxergar. Muitas vezes coisas que a gente não consegue perceber. Agora, se nós temos pessoas que amam Jesus e que seguem Jesus, enxergando coisas na vida da gente que a gente não consegue enxergar e que estão buscando o conselho de Jesus para a vida delas e que nós estamos abertos para que elas busquem o conselho de Jesus para a vida da gente também, isso vai prevenir uma série de problemas na nossa vida. Por isso que os círculos, eles são preventivos. Na verdade, alguém sempre vê aquilo se aproximando. O que é aquilo? Você não sabe. Alguém sempre sabe. E quando você está vivendo em comunidade, muitas vezes alguém vê aquilo se aproximando de você. Aquilo que vai fazer você cair, que vai fazer você tropeçar, que vai fazer você se afastar de Deus, vai fazer você perder seu casamento, vai fazer você perder seus filhos, vai fazer você perder seu emprego, vai fazer você se perder como pessoa, até perder sua alma.
Alguém vê aquilo se aproximando e pode falar com você e compartilhar com você, impedir que você caia naquilo que você não está enxergando na sua vida. Você não precisa levantar a mão, nem dar uma olhadinha para o lado. Ainda bem que a Aline está aí. Ó. A Aline não precisa falar com o Wagner agora. Mas quantas vezes você já viu, foi na casa de alguém, e você viu a maneira como o pai ou a mãe estão educando o filho, ou não educando o filho, e você olha e você fala, puxa vida, eu sei onde é que esse negócio vai dar. Eu sei que esse, que hoje é tão bonitinho, vai virar daqui a pouco. E os anos se passaram, você não teve coragem de interferir, ou a pessoa não abriu para você interferir, e aí a pessoa volta, e um dia ela está reclamando com você sobre o que o filho virou. Quantas vezes isso aconteceu? Eu lembro de uma situação há uns 15 anos atrás, não, 15 é muito, 11 anos atrás, 10, 11 anos atrás, eu ainda não era pastor ordenado, eu estava fazendo uma espécie de estágio numa igreja, e estava participando de uma reunião, não lembro exatamente do que, nessa igreja lá, e aí, num determinado contexto, que eu não lembro exatamente o detalhe, uma mãe já mais idosa, ela veio falar comigo do filho, triste, do que o filho tinha virado, que o filho tinha seguido na vida dele, que ele tinha se tornado. Ela veio e falou para mim, puxa pastor, meu filho, aí falou uma série de coisas que estava vivendo ali com o filho dela, e ela virou para mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que ele ficou assim, na verdade, eu criei meu filho correndo nos bancos dessa igreja, e não sei. Aí eu pensei comigo, descobri por quê. Banco não é lugar de correr, banco é lugar de sentar para ouvir. Aí falei para ela, não se você tivesse, porque não adianta mais, mas quem sabe então se agora não adota um comportamento diferente daquele que você a vida inteira adotou com o seu filho e não deu certo. Agora, se ela criou o filho correndo nos bancos da igreja, quantas pessoas não viram aquilo ao longo do tempo e podiam ter interferido para que o filho não se tornasse o que tornou? Quantas vezes você já não presenciou, às vezes numa situação, no casamento de alguém, a maneira como o marido e a mulher estão se tratando, estão se falando com frieza, ou com grosseria, ou com alguma coisa assim, e você sabe aonde aquilo vai dar. E que às vezes por você não interferir, passa um pouquinho de tempo, você descobre que aquele casamento acabou. E às vezes os pais não percebem o que está acontecendo com os filhos, o marido não percebe o que está acontecendo com a mulher, a esposa não percebe o que está acontecendo com o marido. Normalmente é quem está fora que consegue enxergar essas coisas. Por isso que Jesus chama a gente para viver em comunhão. Porque Jesus deseja que a gente consiga ajudar um ao outro naquilo que a gente percebe que está acontecendo, ao mesmo tempo que Jesus deseja que a gente se abra para ser ajudado. Não perceba a ajuda externa como uma intromissão, como uma invasão da minha privacidade, porque o que vale a minha privacidade se eu vou perdendo a minha vida ao longo da minha jornada? O que vale a minha vida privada se no final eu ficar sem vida nenhuma? É isso que a gente precisa às vezes perder e que não é o que a nossa cultura ensina. Porque a nossa cultura pós-moderna, nossa sociedade ocidental do século XXI, isso aqui ensina que a gente precisa se afastar cada vez mais, cada um viver sua própria vida, o individualismo. É exatamente o inverso daquilo que às vezes acontecia há 100, 200, 300 anos atrás, às vezes acontece ainda no interior, que você tem um grupinho ali de 30 pessoas morando num raio enorme, que se vê 2, 3 vezes por semana, porque cada um mora na sua fazenda, mas todo mundo conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo, está sempre comendo junto, está sempre participando da vida um do outro, e a gente às vezes vive dentro de um condomínio, onde a gente tem ali 64 famílias, às vezes 300 pessoas e não sabe o nome de ninguém. Mal dá um oi de manhã quando está saindo de casa e um oi à noite quando está chegando, para quem cruza no caminho ali. A nossa sociedade, ela
ensina a gente a não participar da vida do outro. Jesus ensinou o inverso para a gente. Porque ele sabe a importância da gente viver de fato uma vida de comunhão um com o outro. Participar de um círculo saudável ajuda você a enxergar coisas que você precisa mudar. Por isso que círculos são preventivos. Sabe qual que é o problema da prevenção? É que raramente, quase nunca, a gente se dá conta do que a gente preveniu. Pensa, por exemplo, na sua vinda para cá. Você que veio dirigindo, quantos acidentes você evitou pelo fato de você ter adotado uma postura de direção preventiva? Pelo fato de você não ter vindo dirigindo a 160, 180 km por hora, não ter andado na contramão, não ter furado todos os sinais vermelhos pelos quais você passou e ter respeitado a distância de segurança do carro da frente. Quantos acidentes você evitou por causa disso? Você não tem nem ideia. A gente não tem ideia das coisas que a gente previne quando a gente previne elas. E é por isso que às vezes a gente não dá tanto valor para essas situações de prevenção, esses mecanismos de prevenção. Porque a gente não vê tão claro quanto os mecanismos de solução. Por exemplo, eu sou advogado. Na advocacia você tem a advocacia preventiva e a advocacia resolutiva. Raramente alguém contrata um advogado para prevenir problemas. Raramente alguém me contrata ou me chama ou pede ajuda para mim para falar, olha, estou com uma empresa assim, 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 eu gostaria de saber o que eu estou fazendo de errado para não ter problemas. Sei lá, 70%, 80%, 90% das demandas tive problema, vem aqui me ajudar. Porque a gente é assim. A gente valoriza a solução e desvaloriza a prevenção. E os círculos, eles solucionam, mas eles também são preventivos. Daí isso aplica na vida da gente. Quantas coisas a gente já evitou ao longo da vida que a gente não tem nem noção, porque a gente simplesmente resolveu seguir alguma coisa da Bíblia, e que às vezes a gente acha que nem é tão importante assim, porque a gente não viu o problema que teríamos se não tivéssemos seguido aquele conselho, aquela orientação que Deus trouxe para a gente. A gente sabe, e isso é parte do nosso ditado, que prevenir é melhor do que remediar. A gente fala isso na nossa sabedoria popular. Grupos de comunhão, eles são como plano de saúde. Um plano de saúde, você não pode contratar ele depois que você adoece. Se você descobrir que você tem uma doença grave e você não quer se tratar pelo SUS, você pensa assim, não, prefiro pagar 200, 300 reais ali para o plano de saúde por mês do que pagar o particular, ou você sofre um acidente e fala, não, agora vou contratar um plano de saúde para ficar internado numa UTI que custa 1.000, 2.000 reais a diária, pagando 300 reais mensais para o plano de saúde, é óbvio que o plano não vai te aceitar. Plano de saúde é preventivo. O plano de saúde você contrata para quando você precisar. Grupos de comunhão funcionam assim também. Grupos de comunhão, eles raramente conseguem solucionar um problema para você depois que eles aconteceram. Porque quando a gente pensa sobre a questão dos grupos de comunhão, a gente descobre que para a gente obter aquilo que o grupo pode oferecer, a gente precisa de comunhão. E comunhão leva tempo para ser formado. Liberdade não é uma coisa que você adquire simplesmente, amanhã eu vou num grupo caseiro e aí vou sentar com as pessoas e vou abrir meu coração e ouvir tudo que as pessoas têm a dizer. Se isso acontecer, você está num momento de desespero fantástico. E se você tiver, faz, porque ainda assim vai ser bom para você. Mas não é assim que a gente age. Normalmente, quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece as pessoas, a gente não fala nada. E dificilmente a gente leva em consideração alguma coisa que a pessoa fala para a gente. Porque comunhão leva tempo para ser formada. Leva tempo para a gente conseguir, de alguma maneira, adquirir. Liberdade para a gente falar o que está passando leva tempo. E liberdade para a gente falar com a pessoa o que de fato ela precisa viver ou aplicar na vida dela também leva tempo.
Basta a gente ver, de fato, quantas vezes a gente encontra pessoas ou situações que a gente sabe o que ela está passando, mas a gente pensa assim, se eu falar, a pessoa vai ficar magoada comigo. E a gente prefere não falar. Agora, talvez você tenha, hoje, ao longo da sua vida, já tenha tido, se não tem agora, talvez um amigo, uma pessoa, que você consegue falar tudo exatamente como vem do seu coração para ele, consegue escutar tudo como vem do coração dele para você, e aquilo não ofende você. Agora pensa, quanto tempo você demorou para desenvolver isso? Que se muitas outras pessoas falarem exatamente a mesma coisa, você se fecha e se magoa, e se você falar a mesma coisa para outras pessoas, as pessoas se fecham e se magoam com você. Porque isso aqui leva tempo para a gente cultivar, para a gente conseguir estabelecer esse tipo de coisa na vida da gente. Se você não tiver desenvolvido isso aqui não vai estar lá quando você precisar. Isso não vai estar à sua disposição quando for necessário para você. Você imagina até na situação pastoral isso acontece. Às vezes as pessoas me procuram porque, como pastor, eu, de certa forma, assumo um tipo de posição de referência para esse tipo de coisa, e a pessoa já chega com um problema, mas cheia de reservas, porque às vezes a gente não se conhece muito bem, e eu também estou cheio de reservas para falar, porque eu não sei como é que a pessoa vai receber. Até mesmo numa posição que se presume que isso vai acontecer com naturalidade, a gente precisa de tempo para um conhecer o outro, gerar confiança e ter algum tipo de liberdade para se abrir completamente. Quantas vezes já comecei a aconselhar pessoas e estava seguindo aconselhamento num caminho, num rumo, a coisa estava funcionando bem, até que ali uns 3, 4 meses a pessoa fala, não, na verdade, de verdade, o que eu queria era isso. Não tinha nada a ver com que perdemos 4 meses. Mas o que a gente estava fazendo? Ganhando confiança, ganhando proximidade, gerando algum tipo de relacionamento que leva tempo para ser formado. Por isso que a gente precisa entender e de alguma maneira aplicar esse tipo de princípio na vida da gente. As filas, elas são importantes, elas têm o seu papel, mas a igreja acontece principalmente nos círculos. É aí que a gente consegue de fato viver a igreja. Círculos, quando intencionalmente a gente se reúne para compartilhar o que Jesus está fazendo, ou ensinou para a gente, ou trouxe para a gente na vida da pessoa, e a gente se abre para que a pessoa também compartilhe isso na vida da gente. Imagina, ter um grupo de pessoas que amam a Deus, que buscam o conselho de Deus para a vida delas, que amam você, que se interessam por você, usando toda essa capacidade que a gente tem de descobrir as coisas da vida dos outros para o bem, para poder construir na sua vida. Imagina você fazendo parte de um grupo assim, você sendo essa pessoa, que pode pegar toda essa sua capacidade, os dons que você tem, os talentos que você tem, as habilidades que você tem, e passar a ter comunhão com alguém a ponto de que você tenha liberdade para poder falar com aquela pessoa e ver a vida da pessoa sendo construída, ver a vida da pessoa melhorando, ver a pessoa resolvendo os problemas dela, ver a pessoa crescendo. Eu vou falar para vocês que, sendo pastor, a melhor coisa que tem é isso. De todas as coisas boas que acontecem na igreja é quando eu consigo ver que ter estado com uma pessoa fez com que aquela pessoa chegasse um pouquinho mais perto de Jesus. De alguma maneira. Isso às vezes quando a pessoa resolve batizar, isso às vezes quando a pessoa estava para separar e resolve não separar mais, isso talvez quando a gente descobre o bem que faz para a educação de um filho, isso quando a gente vê a pessoa que estava toda enrolada financeiramente, conseguindo sair dos seus problemas financeiros e resolvendo a sua vida. Não tem nada melhor do que isso. Imagina fazer parte de uma igreja que é reconhecida por isso. Uma igreja que é reconhecida pelos seus círculos de comunhão e como que consegue, nesses círculos de comunhão, um participar da vida do outro, para o crescimento da vida um do outro. Aonde você se abre para receber isso, e as outras pessoas também estão abertas para receber isso de você. Círculos são melhores do que filas. E
Para a gente encerrar, o meu desafio para você seria que você, se não faz parte, procurasse fazer parte de um círculo. Procurasse fazer parte sistematicamente de um grupo de comunhão, de um grupo de pessoas que está vivendo esse tipo de coisa na vida deles. Outro lado, se você faz parte, mas faz parte com restrições, você vai, às vezes, só pelo estudo em si, só porque às vezes você não tem nada melhor para fazer naquele dia, mas você não consegue se abrir, quem sabe aproveitar essa oportunidade para no grupo você se abrir um pouquinho mais, para você se aproximar mais da pessoa e para você também dar liberdade para outras pessoas se abrirem com você, mostrar que você está disponível, ser aquela pessoa que quando a pessoa fala está tudo bem, desanimado, para tudo que está fazendo, senta com a pessoa e fala, eu percebi que talvez você não esteja tudo bem e eu quero fazer parte da sua vida. Esse é o desafio, é isso que eu queria convidar você a fazer e quem sabe colocar isso em prática. E se a gente conseguir viver isso como igreja, isso é bom demais, gente. A gente vai conseguir viver aquilo que Jesus tinha expectativa de que a igreja fosse. Quem sabe você começar a trabalhar isso na sua mente. Quando você for no grupo caseiro, não, estou indo à igreja. Quando você for visitar alguém para levar um conselho para alguém ou para pedir o conselho de alguém, eu estou indo à igreja. E não somente isso que a gente faz aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quem sabe nessa oração você coloca para Deus. O que são os motivos que te impedem disso? Talvez orgulho. Pede perdão para Deus, pede Ele para trabalhar isso na sua vida. Talvez porque você não tem priorizado, como o Elias colocou aqui na terceira canção, buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então você pode também pedir perdão a Deus sobre isso. Talvez porque você ainda não encontrou um grupo para fazer parte. Aí você ora a Deus para Ele te indicar um grupo e vem falar comigo ou fala com o Tiago aqui na frente no final do culto e fala, eu queria participar e eu não sei como fazer. A gente vai poder te ajudar nisso também. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos chamou para participar da tua igreja, e isso de uma maneira fantástica. Significa que o Senhor chamou a gente para participar do círculo íntimo do Senhor. O Senhor chamou a gente para fazer parte de um círculo que antigamente era só o Senhor, só Jesus e só o Espírito Santo. E o Senhor resolveu estender essa roda para que mais pessoas, e isso significa a gente, pudesse participar dessa roda com o Senhor, desse círculo com o Senhor. Ter essa intimidade com o Senhor, a ponto de a gente poder contar as coisas para Ti, ouvir as coisas de Ti e dar um passo além a partir daquilo que a gente tem ouvido do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E queremos ser gratos, Deus, porque o Senhor também tem colocado pessoas aqui na terra e direcionado pessoas e trabalhado no coração de pessoas para que possam ser essas pessoas a nos receber também. Eu sou grato por tantas pessoas que eu já tive na minha vida, por tantas outras que eu ainda tenho na minha vida, que são esse círculo para mim. E sou grato porque o Senhor me usa e usa outras pessoas aqui também para ser esse círculo para outras pessoas. Nós queremos, Deus, viver a nossa vida em comunhão, de fato, com o significado pleno que essa palavra tem. Por isso a gente pede a ajuda do Senhor, a gente pede que o Teu Espírito direcione a gente para isso, a gente pede perdão por todas as vezes que a gente é orgulhoso e pensa que o outro não tem nada a oferecer para a gente, ou que o outro não merece o tempo da gente. Todas as vezes, Deus, que a gente é medroso, e a gente sabe que a Bíblia fala sobre o medo, como que isso prejudica a gente, como que isso afasta até a gente do Senhor. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, nos mostre, nos direcione, para que a gente, como Salomão disse, não venha um dia a cair e não tem ninguém para levantar a gente. Senhor, livra a gente disso. Por isso a gente ora ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós, leve-nos em paz para as nossas casas, debaixo do Teu cuidado. Deus, livra a gente de todo mal e não nos deixe cair na tentação de viver uma vida isolado um do outro. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.